Olá, eu me chamo Danilo Arnaldo Briskiewicz, você está no canal Tava Aqui Pensando. Eu gosto muito de contar histórias e hoje eu vou contar a história do teto do altar-mor da Capela do Bom Jesus do Matozinhos, da cidade do Cerro, em Minas Gerais, pintado por Silvestre de Almeida Lopes, finalizado em 1797. Senta que lá vem história boa. Silvestre de Almeida Lopes foi o pintor do forro do altar-mor da Capela do Bom Jesus Matozinhos, na cidade do Cerro. A pintura, como a gente pode perceber, é de 1797. Ora, mas o que tem de importante nessa pintura, que é considerada uma das mais importantes do período colonial brasileiro? A importância está em vários elementos que aparecem no forro, que aparecem nessa pintura. Primeiramente, é uma obra clássica do rococó mineiro, do rococó da região serrana, das serranias ou da comarca do Cerro do Frio. Por que é o rococó? A negativa do autor em colocar figuras angelicais. Nós temos a figura de crianças, normalmente gordinhas, protuberantes, que os antigos chamavam de puto, criança, do italiano criança. E o plural putti. Então nós temos muitas crianças que estão segurando vários objetos. E ao mesmo tempo a presença das guirlandas. As guirlandas são típicas do rococó. Além disso, a sensação de ilusão, de ilusionismo, de preparar o espectador para um show, para um espetáculo, que é olhar para cima e sentir-se literalmente tirado do chão. O seu olhar é elevado para o céu. E o que tem na pintura do Silvestre de Almeida Lopes? Um crioulo, nascido no Tijuco, no Arraial do Tijuco, no início do século XVIII, e que pintou muitas igrejas aqui na comarca do Cerro Frio, na antiga comarca serrana. Em segundo lugar, no segundo momento, a obra de Silvestre de Almeida Lopes faz uma referência direta à lenda do Bom Jesus de Matozinhos, em Portugal, na região do Porto. Isso significa que ele está transmitindo para aqueles que eram devotos do Bom Jesus de Matozinhos uma lenda portuguesa. Há uma profunda conexão entre a devoção dos lusitanos e a devoção serrana. Os portugueses que aqui chegaram trouxeram também a lenda do Bom Jesus do Matozinhos. Nós sabemos que esta capela, a primeira capela do Matozinhos, foi construída na primeira metade do século XVIII, diferentemente do que a gente lê em alguns livros históricos e livros de arquitetura. Esta é a segunda edificação desse lugar. Provavelmente, a primeira pintura foi removida, se perdeu, arruinou-se, e logo depois vem o Silvestre de Almeida Lopes, já no final do XVIII, para fazer a pintura da lenda. E o que essa lenda tem de importante? A lenda do Bom Jesus do Matozinhos, pintada por Silvestre de Almeida Lopes, ela expressa muito mais do que a gente poderia entender sobre esse templo colocado aqui na praia, aqui no Cerro. Muito distante de uma visão irreal de que ele está fazendo homenagem à Revolução Francesa de 1789, nós temos aqui uma típica caracterização da lenda portuguesa. Nós temos, nesse sentido, que entender que a pintura não faz referência à Revolução de 1789. Pelo contrário, o que ele está querendo transmitir aqui é o sentimento que o Bom Jesus do Matozinhos protege marinheiros, protege artesãos e oficiais mecânicos. Porque o barrete frígio, que é aquela touquinha que aparece também muito na Revolução Francesa, ela é colocada aqui para designar os artesãos. Então a gente fica com essa sensação que a Capela do Bom Jesus do Matozinhos, ela é pintada para fazer referência à sua missão,
que era retratar os ofícios mecânicos. E quais são os ofícios mecânicos? Os ofícios de pedreiro, carpinteiro, carapina, celeiro, ferreiro, odreiro e aí por diante. Todos aqueles que lidavam com a materialidade do trabalho. Nós temos que lembrar que no século XVIII, trabalhar com as mãos era considerado retirar a dignidade do sujeito. O sujeito perdia a dignidade, porque começava a se assemelhar com pessoas escravizadas. O trabalho manual era considerado um trabalho que tirava a dignidade. Isso tem a ver com o que nós conhecemos na história como a doutrina ou a ideologia do sangue infecto. Se a minha profissão se assemelha àqueles que são negros, índios, indígenas e judeus, a minha profissão acaba sendo considerada algo que não me leva à elite do lugar. Eu não tenho a menor dúvida que a Capela do Bom Jesus Matozinhos, na cidade do Cerro, é uma clara homenagem aos ofícios mecânicos. Então, o Silvestre de Almeida Lopes, como um crioulo que foi contratado para pintar, sabia muito bem o que estava fazendo. Ele dizia, na lenda, o que ele via no cotidiano, que era importante representar forros livres que trabalhavam com as mãos, nos seus chamados ofícios mecânicos. Nada de tirar a dignidade, muito pelo contrário. Se não fossem os ofícios mecânicos, não haveria, por exemplo, Ouro Preto, Mariana, Cerro e tantas outras cidades do Brasil. A Capela do Bom Jesus dos Matozinhos nada mais é do que uma capela que traz para nós, brasileiros, a noção de que é importante preservar a memória de quem, de fato, colocava a mão na massa.